Em filmes como Matrix e Jogador Número 1, os personagens passam parte do filme habitando um mundo gerado inteiramente por informações digitais. Tudo o que eles percebem nesses momentos são sensações geradas artificialmente, seja para fazer o Neo acreditar que a simulação em que ele habita é realidade, ou para representar os acontecimentos do jogo no Jogador Número 1. Esse é o conceito de realidade virtual, uma realidade na qual todas as informações que você percebe são de alguma forma digitais ou artificiais, mesmo quando representam situações reais. O mundo moderno já tem aplicações interessantes para a realidade virtual, seja uma nova geração de videogames baseados em headsets de realidade virtual como o Oculus, ou para realizar treinos de situações perigosas como treinar paraquedistas sem jogar eles de aviões, ou até competir em pistas de Fórmula 1 utilizando um volante e óculos de realidade virtual, que é até um hobby para algumas pessoas, tipo eu. Tudo isso só é possível graças a diversos avanços tecnológicos em hardware e conectividade que se consolidaram no século XXI. As principais delas, telas cada vez mais baratas e a internet. Por mais que jogos e outros usos de realidade virtual sejam exemplos perfeitos do quão longe a tecnologia está chegando e de quanto potencial combinar essas diversas tecnologias tem, a verdadeira mudança do século XXI não vai acontecer no virtual. Um dos principais divisores de água da sociedade moderna foi o barateamento de aparelhos eletrônicos, como smartphones e a popularização da internet. Combinando os dois, você tem uma situação na qual é possível acessar quase qualquer coisa na internet de quase qualquer lugar. Um ponto de contato permanente entre o mundo virtual e o real. E tudo isso no seu bolso quase que o tempo todo. E para entender melhor por que o mundo virtual da internet, videogames e redes sociais talvez não seja tão virtual assim, eu gostaria de contar uma breve história do começo da internet. Durante o fim dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000, a internet começou a chegar na casa de cada vez mais pessoas. Em um primeiro momento, acessar a internet envolvia sentar em algum canto da sua casa na frente de um computador e ouvir a maravilhosa sinfonia que era fazer uma conexão de escada. Aí você podia habitar o novo mundo da internet até os seus pais mandarem você ir dormir ou alguma coisa do tipo. A internet era realmente uma coisa pura. Ninguém sabia exatamente a direção que ela ia tomar. Existiam diversos lugares diferentes. Algumas pessoas passavam seu tempo no Orkut, outros em lugares como Tibia, ou vendo charges, tirinhas e todo tipo de entretenimento da época, como aquele gif do bebê dançando. Isso era hilário na época. O importante é que aqui eu não uso o termo lugar na internet de forma leve. Assim como nós temos espaços bem reais para conviver uns com os outros no mundo que eu vou chamar de material, seja em um restaurante, uma igreja ou uma escola, a internet tem espaços virtuais onde as pessoas passavam seu tempo. E assim como os espaços materiais que nós compartilhamos têm uma cultura e uma linguagem associada a eles, os espaços da internet também desenvolveram a sua própria linguagem. Um dos termos que surgiu durante a popularização da internet foi o termo IRL, ou IRL, do inglês in real life, que significa na vida real. O termo IRL serve para descrever coisas fora da internet. Desculpa, gente, eu não vou jogar outra partida porque eu tenho um jantar IRL. Isso soa muito cringe em voz alta. O termo pode parecer inofensivo, e é, mas ele mostra uma limitação conceitual do começo da internet. Naquela época já existiam pessoas fazendo amizades nela, passando horas em fóruns, muito até conhecendo seus primeiros parceiros e amores pelo Orkut ou outros espaços digitais. E mesmo assim era habitual usar um termo sugerindo que todas as histórias do ciberespaço eram menos reais do que o mundo material, o lado de fora da internet. Talvez parte da razão para separar o mundo material, onde nós compartilhamos espaços físicos com outros humanos, do mundo digital, que é onde nós compartilhamos espaços digitais com outros humanos, era porque na época o mundo digital ficava num canto da sua casa. Ele só era acessível quando você sentava no computador. E por mais que o digital interagisse com o material, você podia só sair da frente do computador. O mundo digital não era onipresente ainda. Essa lógica de separar as coisas começou a mudar drasticamente com a popularização dos smartphones e os avanços na conectividade da internet, via aparelhos portáteis, os chamados 2, 3, 4 e eventualmente 5Gs. GGGGG. A internet deixou de estar restrita à sua caixa eletrônica no canto da sua casa e se tornou algo que você leva no seu bolso para todo lugar, inclusive para os espaços materiais que você compartilha com outros seres humanos. E com isso a separação do espaço e do ciberespaço começou a não fazer mais tanto sentido. E muitas atividades que antes eram feitas usando apenas coisas materiais passaram a ter componentes digitais. Por exemplo, quando foi a última vez que você mostrou uma imagem de uma foto impressa para alguém? É muito provável que faça muito tempo. E uma foto digital. E eu não tô só falando de mandar figurinhas pelo WhatsApp.
Até em conversas com amigos e familiares ao redor de uma mesa de jantar, nós usamos o celular para mostrar imagens e vídeos engraçados uns para os outros. Estar conectado à internet e os seus ciberespaços deixou de ser uma ação ativa, que envolvia ir até o canto da sua casa onde estava o computador, para ser uma ação passiva. Você está conectado à internet a maior parte do seu tempo, e você poderia acessar os espaços virtuais que deseja quase sempre que quiser. Ficar longe dos ciberespaços como a sua caixa de e-mails do trabalho, de grupos de família no WhatsApp é que virou uma ação ativa. Algo que você tem que agir para fazer conscientemente, seja silenciando e ignorando eles ou desligando notificações de trabalho depois do expediente. Depois de toda essa conversa de realidade virtual e internet, talvez você esteja se perguntando: certo, Pedro, mas o que tudo isso tem a ver com realidade virtual? A resposta é a seguinte: nós estamos passando por uma tendência de virtualização de coisas que antes eram materiais. As fotos são um exemplo drástico. Para a maior parte das pessoas é muito mais conveniente lidar com fotos digitais do que analógicas. Então o compartilhamento de imagens é virtualizado ou digitalizado até onde for possível. Mas isso não impede pessoas de imprimirem suas fotos favoritas e deixarem, sei lá, na cabeceira da cama. E aqui eu não quero dizer que toda a realidade vai virar virtual e que eventualmente nós vamos morar dentro de ciberespaços e criar uma Matrix para interagir socialmente. O que eu quero apontar é algo mais sutil, mas cada vez mais presente, que é a ideia de realidade aumentada. Quando eu falo de realidade aumentada, um exemplo óbvio que me vem na cabeça é o jogo Pokémon GO, no qual você captura Pokémons que você vê no mundo material através da câmera do seu celular. Mas ser guiado por um GPS falante até o seu destino também é uma realidade aumentada. Todo mundo tem um navegador inteligente de bolso dentro do celular, não importa qual aplicativo você use. Nós estamos cada vez mais habitando uma realidade híbrida em que viver no mundo é habitar tanto o espaço quanto o ciberespaço ao mesmo tempo. É ter tanto um terno bom para fazer uma entrevista presencial, quanto ter um LinkedIn polido para ser selecionado. É tanto ir em shows das suas bandas favoritas, quanto estar presentes nas threads deles no Twitter junto com outros fãs. A facilidade de acesso aos espaços virtuais é tão importante que mudou o próprio design da internet. Quando os smartphones se popularizaram, ficou extremamente importante repensar o design de sites e plataformas de redes sociais para que eles fossem mais funcionais em aparelhos portáteis. Mas o acesso ao ciberespaço não mudou só a internet. Vários fenômenos políticos da última década, sejam protestos como a Primavera Árabe ou eleições, foram drasticamente influenciados pelas formas de se comunicar na internet. E esses fenômenos têm o poder de mudar como o mundo fora da internet funciona, de direcionar políticas públicas que mudam cidades e até nações. E o que eu quero apontar com esses exemplos são duas coisas. Primeiro, a internet criou um novo espaço para as coisas acontecerem, o ciberespaço, que está se tornando cada vez mais presente. E eu me sinto muito boomer toda vez que eu falo ciberespaço. Segundo, a popularização da internet vai começar a mudar como nós nos relacionamos com o próprio mundo físico ao nosso redor. E o que eu quero dizer com isso é que as consequências da internet não existem só no mundo virtual. De forma mais futurista, o espaço virtual tem um papel fundamental nas mudanças do espaço material. Existe um paralelo interessante com carros aqui. No começo do século XX, o carro foi inventado, e desde a popularização dessa tecnologia, cidades passaram a ser planejadas em torno de transporte motorizado. Isso é, uma única invenção influenciou o próprio design dos espaços urbanos em que nós habitamos por basicamente um século. Da mesma forma, em vários lugares de habitação comum foram instalados pontos de recarga para celular e formas de acessar o Wi-Fi e a internet. Olhem quase todo aeroporto para perceberem isso. A internet muda o espaço físico e como nós nos relacionamos com eles. Até aqui os exemplos foram didáticos e apontavam formas quase acidentais de como os espaços físicos e ciberespaços que nós habitamos se combinaram. Mas o que pode ser feito quando existe intenção? Quando a possibilidade de combinar o real e o virtual é vista como uma ferramenta útil, e espaços físicos e virtuais são planejados em torno da realidade aumentada. Um dos usos mais comuns e talvez mais antigos de realidade aumentada é para treinar profissionais em situações perigosas sem gerar riscos. O exemplo clássico aqui são os simuladores de voo que recriam a experiência de estar em um avião, incluindo sensações corporais, utilizados para treinar pilotos. Esse é um uso que protege o humano do perigo, mas também existem usos que protegem coisas delicadas de humanos. A reconstrução digital de artefatos arqueológicos como vasos antigos ou até mesmo ruínas e monumentos permitem que múltiplos pesquisadores mundo afora possam analisar o mesmo objeto na sua pesquisa sem arriscar manipular ele diretamente ou ter que viajar. Isso talvez seja mais limitado do que poder tocar o objeto diretamente.
mas é mais seguro para o objeto. Além disso, essas figuras podem ser completadas com informações coletadas por outros aparelhos que estendem a capacidade humana de percepção, como fotos em raio-x. Ver pelo virtual tem vantagens sobre ver diretamente também. O melhor dos casos é quando ambos são possíveis ao mesmo tempo. E não são só espaços históricos que podem ser reconstruídos digitalmente. Também seria possível criar versões digitais de construções e do terreno onde elas vão ser construídas, e assim poder colaborar no projeto com pessoas que não estão próximas do local da construção. Novamente, as informações visuais podem ser incrementadas com medidas precisas de distâncias, composição do solo e todo tipo de informação necessária para um arquiteto ou engenheiro fazer o melhor trabalho possível. Todas essas aplicações de realidade aumentada já existem de uma forma ou outra, só que é possível ir ainda além. Aqui entram os Digital Twins, ou gêmeos digitais, uma tecnologia aplicada pela Petrobras e que talvez seja um dos exemplos mais claros do potencial tecnológico da realidade aumentada. Um Digital Twin é uma cópia virtual de um espaço físico que permite acompanhar e interagir com ele em tempo real. Isso é, uma cópia no ciberespaço de um espaço físico, no qual é possível acessar o próprio espaço físico e as suas capacidades remotamente. Imaginem uma plataforma de petróleo inteira totalmente funcional, só que dentro de uma realidade virtual, além de existir na vida real. Quando usada dessa maneira, o gêmeo digital permite que pessoas sejam treinadas para lidarem com essa plataforma. Elas podem até estudar todas as partes sem precisarem se deslocar até a plataforma. Elas podem até aprender a controlar todos os controles, funções e operações sem nunca ter pisado em uma. Ou ainda podemos usar o gêmeo digital para controlar à distância tudo o que for necessário para garantir o bom funcionamento do equipamento. Controlar um espaço físico através do ciberespaço, que por sua vez foi criado com base no espaço físico original. Essa é uma verdadeira fusão entre espaço e ciberespaço. É o que nós chamamos de realidade, só que aumentada. É importante entender que essa nova realidade híbrida, onde a necessidade de ocupar espaços e ciberespaços se combina, é uma consequência de tendências tecnológicas, uma mudança que está acontecendo. Estamos no meio disso, e talvez em 10 ou 20 anos nada tenha mudado muito, ou talvez até essas tecnologias tenham saído de moda e tenham sido trocadas por algo que ainda nem temos hoje. Olhar para o futuro tecnológico não é sobre fazer previsões corretas, e sim sobre errar de formas interessantes, de formas que nos permitam discutir o que significa ser humano no século XXI e qual que é o papel da tecnologia nisso. Mas por que eu tô falando de o que é ser um humano num vídeo sobre realidade virtual? Será que meus vícios por crises existenciais estão ficando altos demais? Sim, mas tem mais também, eu juro. A mensagem que eu quero passar é que as tecnologias de realidade aumentada são uma mudança muito mais na forma e no escopo das coisas do que necessariamente uma mudança no que acontece. Arqueólogos não dependem de recriações virtuais para fazer arqueologia, da mesma forma que a Petrobras nunca dependeu do digital para realizar os seus projetos. Essas tecnologias apenas permitiram novas formas desses profissionais de se conectarem aos espaços que eles já estavam acostumados a habitar de uma forma ou de outra. Da mesma forma, os ciberespaços estão fazendo isso com comunicação. Nunca foi tão fácil e rápido de se comunicar com outras pessoas, de compartilhar ideias e de até mesmo organizar coisas no espaço físico através do ciberespaço. Mas a tendência humana por trás ainda não mudou. Nós ainda gostamos de compartilhar os nossos espaços digitais com as mesmas pessoas que nós gostaríamos de compartilhar os nossos espaços físicos. Seja por afinidade religiosa, política ou pelo jogo que nós preferimos jogar. Da mesma forma que comunidades se organizam em torno de igrejas ou campos de futebol, comunidades virtuais se organizam e se delimitam em espaços da internet. E por definição, quando você se inclui em uma coisa, você se exclui de outras. Nós simplesmente não temos tempo para tudo. Só que os espaços da internet são novos e mudam rápido. O que começou com blogs e fóruns virou redes sociais bilionárias que basicamente sabem tudo da nossa vida em uma década. E muitas dessas plataformas se beneficiam de um certo aspecto que também foi digitalizado junto com as comunidades humanas: o engajamento criado por conflito e indignação. A nossa própria combatividade contra o que nós não gostamos também foi digitalizada. Só que felizmente outros aspectos também foram juntos. É muito mais fácil de cooperar e se ajudar pela internet, seja para compartilhar informação como aulas de música ou pegar dicas de como navegar em uma cidade grande que você nunca visitou. A nossa própria capacidade de cooperação também foi digitalizada. As estradas que conectam e pavimentam o ciberespaço são as mesmas que conectam seres humanos há centenas de milhares de anos, motivadas por conexões humanas, seja com o objetivo de cooperar ou discordar. O ciberespaço aumenta a capacidade de expressarmos a nossa humanidade e talvez fazer até um pouco de esforço para tentar expressar o melhor lado dela. O futuro virtual é cheio de potencial tanto para as mais diversas tecnologias quanto para as mais diversas comunidades humanas. Nós nunca podemos esquecer que a realidade aumentada é a realidade aumentada dos humanos.
o ciberespaço não é o limite. Muito obrigado e até a próxima.